tarde a todos. Bom, uma honra estar aqui mediando esse painel, que é muito caro para mim pessoalmente, né? Um trabalho que a gente vem desenvolvendo no último ano. Então, para dar início ao painel que a gente vai ter agora, o Território Importa, inovações metodológicas para a medição de desigualdades digitais no nível local, a gente tem uma palestrante, tem 2 painelistas. Eu vou chamar primeiro só a palestrante, para os painelistas poderem assistir a apresentação. Ao final da fala da Ellen, eu chamo os outros 2 que também farão suas falas, e, no final de todas as apresentações, eu abro para 30 minutos de debate com a plateia. Tá bom? Então, apresentando nossa primeira palestrante do dia, das mesas, né? Doutora Ellen Helsper. Ela é diretora do programa de mestrado do Departamento de Mídia e Comunicação da London School of Economics and Political Science. Seus interesses de pesquisa incluem novos públicos de mídia, comunicação interpessoal mediada, conexões entre desigualdades sociais e digitais, inovações metodológicas em pesquisas quantitativas e qualitativas sobre mídia e comunicações. Atualmente, ela está envolvida nos seguintes projetos: From Digital Skills to Tangible Outcomes, Connected Communities and Inclusive Growth, Connected Cities, Global Kids Online e Internet Project. Ela é também professora visitante da USC Annenberg School for Communication and Journalism, da PUC do Chile, e colaboradora aqui do CETIC. Thank you, Ellen. Eu poderia tentar falar português, mas eu acho que seria melhor para todos nós se eu falar em inglês. Eu entendo muito bem português, então, caso tenham alguma pergunta e quiserem fazer mais tarde em português, sem qualquer problema. Primeiramente, gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, o pessoal do CETIC, a Graziella, que está super envolvida nesse projeto. É muito bom estar aqui, já que esse é o tipo de estudo pelo qual eu estou muito envolvida. Eu avalio as ligações entre as desigualdades digitais e sociais e como esses aspectos estão concentrados em determinadas áreas, regiões, determinados grupos populacionais. Tudo isso sempre foi muito próximo do meu interesse, mas para conseguir ter esse estudo tão detalhado, de múltiplos níveis, isso não é algo fácil, não foi uma jornada fácil, já que uma série de lições foram aprendidas durante o caminho para conseguir chegar onde estamos. Uma série de mapas visuais que temos hoje em dia, mas para chegar nesses lindos mapas tivemos realmente que suar e chorar muito. Mas tendo dito tudo isso, e eu também estou muito motivada para poder, né, avaliar e colocar minhas mãos aqui na versão impressa do livro. Eu gostaria, então, de agradecer algumas pessoas que não estão aqui, mas que colaboraram muito. Eu gostaria de começar falando com o pessoal do Projeto Digital, que, na verdade, é um projeto colaborativo de ordem internacional, onde temos colegas na Holanda, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é claro, obviamente, no Chile, no Uruguai. Nós falamos também com pessoas na Colômbia e também realizamos estudos como esses em Xangai, na China. Temos também atividades na Índia. É realmente um projeto global. E eu gostaria de enfatizar isso porque é só a partir da comparação que podemos realmente entender o que torna determinados locais e links entre as desigualdades sociais algo específico e o que é universal, que lições podemos aprender com outros países, outras áreas, e as coisas que realmente precisamos fazer e ser bem específicos a respeito do contexto naquele que trabalhamos. Por isso, na apresentação de hoje, eu vou me referir ao projeto que eu realizei com os meus colegas lá na USC, lá em Los Angeles. Temos alguns colegas líderes deste projeto, onde nós mapeamos os links entre as desigualdades sociais, e que é o projeto também que vocês estão fazendo aqui em São Paulo. Mas há muito mais por trás de tudo isto. Eu quero falar um pouquinho sobre as lições aprendidas, mas antes disso quero discutir 2 trabalhos que estamos fazendo sob este guarda-chuva desse projeto digital.
Por que é importante ter uma abordagem baseada em resultados quando tentamos entender as desigualdades sociais e digitais? E a partir daí, se nós tivermos abordagem baseada em resultados, é importante entender o local, a ecologia onde estamos vivendo. E eu espero que eu tenha, né, habilidades digitais suficientes para fazer a tecnologia aqui da minha apresentação funcionar. É importante prestar atenção, né, quando alguém explica, né, uma habilidade digital. Nem sempre é muito fácil. Microphone, they probably have to switch. Yes, there we go. Okay, so very quickly I want to start. Rapidinho, eu gostaria de começar sobre qual é a minha definição do que é a desigualdade digital e apontando alguns dos aspectos mais importantes dessa divisão. Então, as diferenças sistemáticas, que é a oportunidade e a capacidade de usar os TICs. Então, a palavra sistemática que é importante, não quer dizer se alguém usa ou não a internet, mas quando falamos sobre desigualdade, seria a parte sistemática entre grupos de pessoas que moram em determinadas áreas, eles têm um determinado nível de desvantagem em termos de acesso, oportunidade e também de capacidade. Então, a gente consegue saber se a pessoa é excluído digital, não apenas olhando se a pessoa usa ou não a internet, mas entendendo as qualidades, se a pessoa tem ou não, para entender as diferenças sistemáticas. Algo que foi agregado ao trabalho também não é exatamente se usa tecnologia ou não, mas também nós temos que ver quem é capaz de usar quando não usar a tecnologia, porque talvez isso seja até melhor nesta situação, não usar a tecnologia. Então, o não uso, no sentido de não usar para um propósito específico, também faz parte da desigualdade, e que talvez isso seja diferente entre os grupos. E, além disso, quando nós falamos sobre essas questões, exatamente onde vem uma abordagem baseada em resultados, conseguir resultados benéficos. E eu já disse isso em vários outros locais. Eu não me importo realmente se a pessoa está na internet, se tem acesso, se tem habilidades ou não. Eu não me importo se estão usando, mas eu não quero que tenha, se não tem impacto sobre a sua vida, se a pessoa não está mais saudável, mais feliz, com mais amigos, melhores amigos, mais rica, não interessa se tem acesso à tecnologia ou não. Para mim, uma parte importante são os resultados benéficos. E este é o foco de onde vêm as pesquisas de desigualdade. Uma coisa adicionada, além disso, é este último ponto: evitar os resultados negativos. Quando falamos sobre intervenções, e nós vemos pessoas que não estão online, que não têm benefício nenhum, não é? Ou isso pode até ser discutido, não é? Se você precisa usar a tecnologia para se beneficiar dela. Será que outras pessoas podem usar por você? Será que há benefício em não usar? Enfim. Mas a ideia é que todas as pessoas tenham acesso online, se esquecendo, no entanto, que o mundo tecnológico também tem aspectos negativos. E quando tentamos atrair as pessoas online, nós temos que estar cientes de que há aspectos negativos para que eles possam conseguir evitá-los. E isso é importante, a última frase aqui. Não podemos só olhar se podem fazer alguma coisa hoje, mas será que no futuro, o futuro que já está mudando, nós vemos que o futuro digital será diferente? Será que eles serão capazes de fazer o que querem ou precisam fazer com a tecnologia? Isso é importante em termos de habilidade, porque quando vemos em habilidades e as pessoas, nós focamos o que as pessoas usam hoje, mas nós temos que treiná-los para dar as habilidades de transferência que eles terão necessidade no futuro. Muito bem. Rapidamente, tudo que eu falarei hoje, uma vez que nós não temos muito tempo, se tiverem depois perguntas, talvez a gente possa respondê-las no painel, ou depois podem falar comigo, me mandar um e-mail, eu estou sempre à disposição. Então, essa é a teoria clássica de desigualdades sociodigitais. Então, nós temos um sistema, um histórico sistemático de um país que tem infraestrutura, este processo histórico, político. Tudo isso influencia o indivíduo em o que temos e
quem somos. Isso é desigualdade tradicional, como nós nos vemos e o que nós temos. A literatura de desigualdade sociodigital diz que isso tudo pode ser desenvolvido em vários recursos. Nós temos o que nós temos, com diferentes recursos econômicos, renda, o aspecto social é o número de amigos, contatos profissionais, recursos culturais. Enquanto isso está dentro da nossa sociedade, o grupo que participamos, e finalmente algo mais pessoal, quando nós falamos com o bem-estar pessoal, inteligências, hobbies, saúde, tudo isso faz parte das pesquisas de desigualdade tradicionais. Na era digital, nós ainda presumimos que há aspectos de desigualdade aqui, que são a base disso, exatamente para determinar o que podemos fazer com a tecnologia, acessar esses recursos, e é aí que se foca a pesquisa, historicamente. Temos dados bastante interessantes neste mapa de quem tem acesso a qual tipo de tecnologia. E depois há uma segunda camada, não é? Que são os tipos de habilidades que temos e as atitudes, a disposição, o comportamento em relação à tecnologia, que é vista como algo boa para algumas coisas, não para outras, permitindo o seu uso. E no final isso não faz a menor diferença se nós não tivermos o último, que é o engajamento com a tecnologia. É uma metáfora que eu normalmente uso, quer dizer, com a educação, não importa se há uma escola no seu bairro, que você tem acesso à escolaridade, mas se você não frequenta, você não está incluído naquela sociedade que diz que a educação é importante para o seu bem-estar. Talvez você seja inteligente, pudesse ir para a escola, gostasse de aprender, mas se a única coisa que você faz na escola é, por exemplo, literatura em inglês, ainda assim, não podemos dizer que você está se preparando para ser um cidadão daquela sociedade usando este meio que é a escola. E como eu já disse, a última camada são os modelos que nós estamos desenvolvendo, porque isso só importa se melhora a vida, se tem bons resultados. E uma outra coisa que nós não temos falado, que não falarei hoje, é quando nós vemos a reemergência de várias desigualdades, que é traduzir os usos em benefícios e evitar os riscos da vida offline. Então, às vezes, desigualdades que não estavam presentes em termos de acesso, por exemplo, a desigualdade de gênero, ela tem desaparecido em muitos países, mas está ressurgindo em termos de interações positivas com o uso da tecnologia ou encontros entre pessoas, e é por isso que é importante focar sempre nessa abordagem que diz respeito a resultados. Dito isto, a parte importante da apresentação vem agora. Por que é importante que nós analisemos mais do que o nível individual? Muitas das pesquisas sobre desigualdades digitais têm analisado o indivíduo só. E eu mostrei alguns exemplos dizendo que ter acesso e habilidades não leva necessariamente a resultados de igualdade para todos. As habilidades são treinadas de forma individualmente para usar a tecnologia de tal forma, mas aí as pessoas passam pelo curso, adquirem a habilidade, mas se elas estiverem num ambiente que mudam a forma como pensam sobre tecnologia, o que podem fazer com ela, de tal forma que isso diminua o impacto que as habilidades oferecidas poderiam ter lhe dado. O que nós percebemos é que esta abordagem individualista ao uso e à análise das desigualdades digitais não nos permite ter um panorama total. Nós temos que considerar o ambiente social relevante, aquele em que nós crescemos, em que vivemos, para entender quais são as nossas normas, comportamentos, como criamos esses horizontes de oportunidade, como podemos fazer as nossas escolhas no uso de tecnologia.
São limites que determinem quais as nossas necessidades individuais e características são expressas. Isso tem a ver, claro, com acesso, comportamento, habilidades, experiências. Acho que parece abstrato, não é, quando pensamos na teoria. Porém, este é o modelo original, essa pessoa individual. Mas ninguém vive individualmente, a menos que esteja numa caverna, né? Só se você gostar de solidão realmente. Mas nós, em geral, não vivemos sozinhos, não é? Sem contato com outros indivíduos. Nós não vivemos também como categorias estruturais tampouco. Muitas pesquisas de desigualdade digital falam de homens ou mulheres, ou análise de classe social, pessoas de classe alta ou de classe média, mas a nossa vida não é assim. A gente vive num bairro, numa área, que determina com quem interagimos. Se nós nos vemos como pobres ou ricos, vai ser determinado por aquilo que nós vemos. Talvez a gente não se sinta pobre se os nossos vizinhos têm exatamente a mesma coisa, se nós nunca entramos em contato com alguém que tem mais. Não só vivemos num lugar que determina com quem interagimos, qual é a nossa rede, mas também determina o que nós consideramos a norma por meio da observação. E aqui eu tenho algumas imagens que vão lhes mostrar isso. Se nós olharmos aqui, claro, aprendizagem, regiões onde vivemos, vão nos dizer, olha, você não deveria usar a tecnologia para usar videogame, é só para lição de casa. Isso talvez seja explícito, mas há uma aprendizagem implícita, indo ao trabalho, caminhando nas ruas. Mesmo quando nós não estamos engajados com a tecnologia, nós vemos o que as pessoas estão fazendo, qual é a infraestrutura necessária, o que nós precisamos. Então, esse é o modelo socioecológico. Talvez você não conheça realmente o acesso pleno à tecnologia para saber se isso é suficiente para sobreviver na sociedade, se ninguém fala disso. Ou se você nunca viu alguém como você usando a tecnologia de uma forma diferente. E nesses últimos 10 minutinhos eu vou falar sobre os resultados. Este é o último slide com texto, então aguentem firme. Por que isso tudo é importante para pesquisa e política? A gente tenta explicar as coisas, é um aspecto acadêmico, mas é importante também que nós entendamos o que nós estamos analisando no nível individual das sociedades, dos grupos. É muito difícil observar mudanças na vida das pessoas. O que dispara a mudança para que a pessoa perceba de fato que o que ela tem não irá permitir que consiga, por exemplo, um trabalho, se a gente pensar em habilidades digitais. A tecnologia é útil, né, para isso. Ou talvez eu tenha que evitar isso ao usar a tecnologia. Isso é difícil de observar, porque as mudanças e o que dispara as mudanças é o que acontece nos espaços sociodigitais. Não se dá, né, nesses níveis abstratos, nem tampouco no nível individual. E quando nós falamos sobre política, talvez a gente tenha a política nacional, a implementação dela depende da forma como a sociedade é organizada, mas, em geral, é no nível da comunidade. Um governo local que tem organizações com um trabalho específico, conhecendo a comunidade. Então, para a implementação, talvez não seja tão significativa dizer as mulheres, em geral, não têm habilidades. Quando você está trabalhando numa comunidade específica, em que a coisa não é assim, talvez haja outros fatores importantes, taxa de criminalidade, a taxa de emprego, enfim. A vantagem de fazer esse trabalho em distritos, em bairros, é que neste nível é fácil conseguir os dados que estão à disposição. Nos dados que usamos Big Data, por exemplo,
Nós usamos as estatísticas nacionais que estão à disposição, combinamos com dados de pesquisa, podemos até combinar com alguns projetos que vimos na Inglaterra com pesquisa etnográfica, porque não precisamos acoplar tudo no nível do indivíduo. Nós podemos ter dados muito mais ricos no nível da comunidade do que no nível individual. Também é mais consistente, porque uma coisa que nós queremos fazer é responder a pergunta: podemos realmente mudar os aspectos digitais da vida de uma pessoa e, com isso, melhorar os aspectos sociais? Vida real, por assim dizer. Esses são os recursos sobre os quais eu falei. E veja, o bairro vai continuar lá. Você pode voltar o ano seguinte, você vai ver se há mudanças digitais, sociais. É extremamente caro fazer pesquisa longitudinal com o indivíduo. Vocês sabem, claro, seria talvez ideal, mas em geral não dá para ser feito. Agora, podemos fazer isso com uma comunidade, com um bairro. Então, nós temos um desenho longitudinal, podemos fazer os estudos de caso fatuais, por exemplo, nós podemos fazer as comparações demográficas, mas com aspectos específicos, analisando estudos de caso. Quer dizer, por que aquele bairro que antes deveria estar digitalmente excluído, né? Porque é uma área de baixa renda, circunstâncias difíceis, mas por que nessa região, hoje, eles têm alto nível de acesso, ou porque usam a tecnologia de forma diferente de outros bairros semelhantes, né? Então, isso é algo que nos permite responder ou começar a responder perguntas de causa e efeito, diferentemente da metodologia que tínhamos anteriormente, que não permitia isto. Vamos falar sobre as ecologias sociodigitais. Aqui nós temos um mapa do colonialismo na minha leitura. As pessoas que têm aspectos digitais são aqueles que, historicamente, sempre tiveram poder. É bem amplo. Mas o que ele nos mostra é que, não, as desigualdades se reproduziram e assim continua acontecendo. Então, vamos olhar o trabalho que nós fizemos em Londres. Londres é uma cidade que tem uma alta chance de estar incluída digitalmente pelas suas características. Então, toda a Inglaterra, o Reino Unido, que não está tão unido assim, mas, enfim, é o nome do país, Reino Unido, sei lá quanto. Eu falei sobre a relatividade e a sua importância, por isso que estudamos ecologias. Um problema que nós temos, e eu fico baseada em Londres, não é? É onde eu achei que valeria a pena fazer pesquisa, porque Londres, que é na parte aqui de baixo, veja um mapa específico, branco quer dizer, tá tudo bom, né? Mas se nós tivermos um determinado nível de habilidade digital em Londres, talvez isso não basta para conseguir um emprego, porque há várias outras pessoas. É como, por exemplo, o Vale do Silício, né? Startup, pessoas com grandes habilidades digitais. Não adianta ter só isso. Esse mesmo nível de habilidade, talvez, numa outra área da Inglaterra, você conseguisse um emprego imediatamente. Por quê? Porque há poucas pessoas com isso. Em Londres, talvez você fique sem emprego e não dê para pagar um aluguel. Ou então você consiga um emprego que paga até um salário, mas como você mora em Londres, não dá para pagar o aluguel, porque o preço é mais alto. Então, nós tivemos que fazer pesquisas específicas em Londres, não usando os dados comparativos com o resto do país, porque aqui nós temos uma ecologia específica, um contexto específico, e é por isso que nós fazemos as pesquisas nas grandes áreas metropolitanas. E o Fábio mencionou isso. Londres, Los Angeles, São Paulo, Santiago, no Chile, todos têm em comum o fato de terem grandes desigualdades. Áreas metropolitanas com muita desigualdade e muita diversidade. A minha recomendação é que leiam o capítulo, eu não vou contar tudo que tem lá, só vou dar destaque para algumas coisas. Então, aqui nós temos o verde, conforme esperado,
Quanto maior a exclusão digital, maior a exclusão social. Quando nós olhamos os dados que nós reunimos de Londres, nós encontramos algumas áreas que foram incluídas de forma até inesperada e outras que foram excluídas, isso tudo do ponto digital. Em azul, aquelas que foram incluídas de forma inesperada. Então, vejam aqui um bairro, não é? E aqui embaixo são áreas que foram excluídas de forma inesperada. Então, tem um bom nível de desenvolvimento socioeconômico, mas não está usando tecnologia. O que acontece em Londres, que é bastante específico, é que nós temos dados, porque há uma amostra de pesquisa muito boa desses bairros. Não só somente acesso à infraestrutura, mas habilidades das pessoas, e o quanto eles usavam a tecnologia e como usavam. Então, nós pudemos ver que havia diferenças entre os diferentes bairros nos vários níveis. E nós não temos estes dados para outros bairros ou outros países. Uma das razões pelas quais nós temos esses dados agora é que no primeiro ano que nós fizemos isso, nós não tínhamos os dados disponíveis. Eram grandes pesquisas nacionais. E feito isso, estes 33 bairros em Londres disseram, não, mas espera aí, eu também quero opinar. Há um ponto aqui cego no mapa. E aí as pessoas começaram a notar que o bairro ali do lado tinha dados e o governo podia tomar decisão com relação às observações daquele banco, se havia falta de acesso, falta de rede. Então, na segunda vez, quando fizemos um mapa, todas as regiões começaram a dizer, não, espera aí, nós queremos dados, nós também queremos dados do nosso bairro. Nós fizemos um trabalho qualitativo também em Londres e em Los Angeles. E aqui nós vemos como esse conceito de bairro é meio amplo, sabe? Porque a gente não vive só num bairro, as pessoas são muito móveis. Às vezes, olha, no meu trabalho, nós temos várias orientações sobre como usar a internet. Então, onde a pessoa vive, ela não tem muito acesso a essas informações ou habilidades, mas no trabalho ela tem e aí ela leva isso de volta para casa. Um outro exemplo mais negativo, a pessoa vai trabalhar e percebe, por exemplo, que não é tecnicamente capaz, porque percebe que diariamente, conforme a tecnologia progride, eu, pessoa, ainda não cheguei neste nível de desenvolvimento. E nós temos dados semelhantes para Los Angeles. Los Angeles é bem parecido em termos de desigualdade digital, também num país muito bom em termos de divulgação. Aqui é um nível de educação em graduação. Aqui é o número de pessoas. Eu preciso checar, mas se não me engano, são pessoas que só têm telefone móvel. Então, quando nós olhamos, há uma sobreposição, as cores são parecidas, né? Exclusão, inclusões, mas aqui em Los Angeles nós observamos algumas áreas em que elas foram incluídas de forma inesperada e também algumas foram excluídas, apesar de não serem de forma inesperada. Como eu não tenho o nome dos bairros, eu preciso fazer a minha conclusão. Então, especialmente a La Pointe, né, que é a letra A, é muito interessante, porque tem uma privação, mas ao mesmo tempo tem um alto nível de inclusão digital. Então, nós estamos fazendo uma comparação aqui, já que temos níveis semelhantes de exposição social já esperado em termos de exclusão digital. Okay, so we can see how this aspect
podemos ver como esses aspectos do que as pessoas fazem nas comunidades vai determinar como eles interagem com a tecnologia. Isso vem, né, do domicílio, da família, dos pais que já estavam acostumados ou não a usar a tecnologia e agora passam a ter essa imposição. E eu começo a aprender uma vez que eu arrumo um trabalho. Alguém que arrumou um trabalho ali, na vizinhança mesmo, na sua comunidade. Essa é uma citação bem interessante de um jovem que fala que que morava numa comunidade com muita privação, morava em Watts e depois foi estudar na UCLA, e daí falou, eu realmente notei a mudança quando eu mudei da companhia da galera com a qual eu saía no colegial, no ensino médio, e quando eu fui para a faculdade. Realmente foi uma mudança e tanto. Bom, já estou quase concluindo. Um outro ponto é que no trabalho que estamos realizando, agora, ao analisar tanto os efeitos da comunidade ou da vizinhança e como se dá a mobilidade das pessoas entre diferentes espaços e como isso influencia as pessoas, é que a vizinhança e os efeitos dela, elas não são resultado de um espaço físico, mas resultado de um efeito acumulativo de diferentes espaços, tais como o domicílio, o trabalho e instituições e educações. Você pode usar esses indivíduos que moram naquela região e levá-lo para outras áreas para trazer de volta aquele conhecimento. Não precisa ser necessariamente uma coisa super local, mas você precisa entender o que tem de específico a respeito dos locais. Então, os diferentes desfechos alcançados pelas TICs vão depender da onde e com quem você mora, estuda e trabalha. E os estudos, eles mostram a necessidade de permitir que é necessário que a gente trabalhe de uma forma universal e específica. E se estivermos interessados em melhorar a igualdade de oportunidades, diminuindo as desigualdades e os riscos, que é necessário entender a variedade dos ambientes individuais em que cada pessoa mora. E quando há a privação, quando as pessoas não têm uma mobilidade, quando há uma homogeneidade nos tipos de uso de tecnologia disponíveis, é muito difícil que essa comunidade vai conseguir sair desse patamar. A falta de mobilidade, as características daquela comunidade e as características dos indivíduos que estão dentro daquela área e que interagem naquela região é que vai ser um fator determinante para a inclusão ou exclusão. Então, precisamos ter essa visão mais abrangente para entender exatamente qual é a profundidade deste problema. E é isso que a gente estuda. Muito obrigado. Muito obrigada, Helen. Foi uma apresentação realmente. E agora, então, eu vou chamar os nossos painelistas, o Tomás Vicembá. Por favor, venha para cá. O Tomás é mestre em Geografia pela USP, doutorando em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Ele possui 12 anos de experiência em Gestão Pública, Indicadores e Planejamento Territorial. Entre os diversos trabalhos que ele já teve em órgãos públicos, estaduais e municipais, para citar entre 2013 e 2016, como diretor do Departamento de Informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, ele coordenou a implementação do GeoSampa, o Sistema de Informação Geográfica da cidade de São Paulo. Atualmente, ele também é pesquisador do Núcleo de Desenvolvimento do SEBRAP. Vou aproveitar e já chamar também o Luiz Cláudio Kubota, que é economista pela UFRJ, especializado em Economia da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, é mestre e doutor em Administração pela COPEAD, da UFRJ, já atuou na KPMG, na PwC e na Vivo, e atualmente é coordenador em Estratégias de Crescimento e Firmas do IPEA. Obrigada aos dois. Eu vou dar 15 minutos para cada um, e aí a gente depois vai para o debate. Tomás? Agora sim. Bom, obrigado. Queria começar agradecendo o Alexandre Barbosa, Fábio Sene, em nome deles, a equipe do CETIC, a equipe técnica do CETIC, pelo convite. Um agradecimento muito especial para a Graziela Castelo e a equipe do SEBRAP pelo convite e a oportunidade de fazer parte desse estudo, que trata de um tema
muito do meu interesse, que é muito central, eu acredito, hoje para a política urbana. Bom, eu queria fazer minha fala trazendo um pouco, conectando o desafio metodológico, né, que acho que essa é a questão da mesa, né, que está bem resumido no capítulo 3 e também nos outros artigos, né, que é a questão de trabalhar a relação entre território e conectividade digital e, sobretudo, mostrar a importância de trabalhar a dimensão espacial para entender um fenômeno que tem como uma das principais características o encurtamento das distâncias, a eliminação do espaço, enfim, esse tipo de relação. No fim dos anos 90, acho que existia um entusiasmo maior com essa relação entre tecnologias digitais e espaço, né? Tem o texto do Friedman da anulação das distâncias, enfim, né, a época do fim da história, fim do território, que em grande medida foi superado, né? A história ela se impôs, mas que não deixa de ser importante a gente reforçar isso. Mas eu queria trazer essa questão metodológica que a gente está trabalhando e os resultados da pesquisa, destacando que, para mim, é central, né, dado que eu tenho trabalhado com a política municipal há bastante tempo, com o momento oportuno que ela está sendo lançada. É um momento em que a gente está se preparando para um novo ciclo de políticas públicas na cidade. Isso, claro, deve se evidenciar com o ciclo de debates eleitorais. Então, agora, a sociedade civil, partidos políticos, etc., devem estar se preparando para formular as políticas para apresentar para a sociedade no ano que vem. E, para quem, né, para os segmentos da sociedade que colocam a redução da desigualdade como um elemento central, eu acho que esse debate e as contribuições que a pesquisa traz são muito importantes. Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto a partir de três questões e aí dialogar com a apresentação da professora Ellen e com vocês e com a mesa, etc. A primeira coisa é pensar nessa relação, né, de inclusão e exclusão digital, inclusão e exclusão socioespacial, do ponto de vista da história, né, da cidade, da formação territorial da cidade, e pensando um pouco na dimensão histórica, né, o professor Milton Santos, um geógrafo importante, tinha como, né, uma premissa metodológica relevante entender o território como tempo acumulado e tempos desiguais acumulados, sobretudo porque dava a condição de perceber quem recebe os ônus e os bônus da vida na cidade, né? Afinal, a distribuição espacial dos grupos sociais na cidade ela não se deu ao acaso, mas ela obedeceu a um conjunto de determinações históricas. Em termos estruturais, quando a gente pensa na cidade de São Paulo como um todo, né, uma cidade que em 1890 tinha pouco mais de 70 mil habitantes, não, acho 90 mil habitantes, e depois, 100 anos depois tinha 9 milhões, é um processo de transformação muito intensa. Essa transformação foi regida basicamente pela... Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui, assim eu vou virando as páginas. Essa mesinha aqui está boa, mas depois eu me arrumo aqui para o Bota poder ter o seu espaço. Essa questão ela foi estruturalmente determinada pela industrialização com baixos salários, era a forma do Brasil se industrializar, salários muito baixos. A classe trabalhadora tinha que resolver o seu próprio problema habitacional, ela resolvia o problema habitacional buscando terra barata ou terra ocupada e autoconstrução. Então, isso fez um padrão de crescimento urbano muito horizontalizado. Esse padrão ele foi combinado pela ausência da regulação urbanística contra a especulação dos terrenos urbanos vazios, e isso, né, gerou aquilo que o professor Lúcio Kovarik chamou de lógica da desordem, né, que é um processo de crescimento, embora aparentemente desordenado, que reproduzia essa situação de desigualdade. Essa situação de desigualdade se agrava, territorial, ela se agrava nos anos 90, quando um conjunto de governos decide fazer grandes intervenções viárias na área mais rica da cidade. Então,
a Avenida Roberto Marinho, o túnel Ayrton Senna, a extensão da Avenida Faria Lima, ela consome bilhões de reais, usa o fundo público, que é um fundo, né, com a contribuição de toda a sociedade para uma região pequena da cidade, e endivida o município por mais de 30 anos. Né? Hoje a gente paga 13% de dívida, boa parte da dívida foi feita com isso, e mais um percentual de dívidas judiciais de precatórios que também tem uma grande proporção das desapropriações. Então, resumindo aqui, o que a gente tem é um mecanismo de reprodução continuada da desigualdade territorial, e que implica, e acho que isso que é importante para a gente perceber, ele implica numa condição para a gente pensar o próximo ciclo de políticas públicas na cidade a partir de um baixíssimo nível de investimento. A cidade não tem recursos para fazer grandes investimentos em infraestrutura. Então, as condições de vizinhança, né, que o artigo da Helen estava explorando, elas tendem a não melhorar significativamente, pelo menos do ponto de vista da infraestrutura física, porque não tem recursos para fazer essa transformação, pelo menos até 2030, quando a cidade deve recuperar alguma capacidade de investimento. Então, acho que a primeira pergunta, a primeira questão que eu queria levantar é como que a gente pode formular ou reformular as políticas de inclusão digital num contexto em que não haverá condições de vizinhança muito melhores nos próximos anos. Né? Como é que a gente... se a gente pode dar centralidade à política de inclusão digital e se ela pode, de certa forma, nos ajudar a amortecer esse período em que a gente não vai ter oportunidade de melhorar a cidade do ponto de vista da infraestrutura física. A segunda questão que eu queria trazer, que tem uma relação grande com essa perspectiva de trazer a dimensão do bairro para a discussão, como é que a gente conecta... acho que tem duas conexões necessárias para a gente pensar a política de inclusão digital. A primeira dimensão é da articulação intersetorial, a articulação, eventualmente, com políticas de educação, com a política de cultura, como é que a gente conecta a política de inclusão digital com outras políticas públicas. E a segunda questão é como é que a gente articula diferentes escalas, como é que a gente articula a vida no bairro, os resultados que a gente observa em regiões, em bairros da cidade, com uma visão mais macro de grandes compartimentos regionais, uma regionalização maior que permita a articulação entre o planejamento mais estratégico de médio prazo da cidade, que está materializado no plano diretor estratégico, que está colocado no plano plurianual, né, na lei orçamentária que vai, ao longo dos anos, prever os investimentos, quanto que a gente atribui para cada região da cidade, que importância que a gente dá para elas na perspectiva da política municipal. E aí, quando a gente... E aí também um convite para vocês lerem a publicação toda e também o capítulo que eu fiz. Quando a gente cria grandes compartimentos, por mais que a cidade tem heterogeneidades, tem processos muito complexos que aconteceram na década de 90, na década de 2000, mas assim, as grandes regiões da cidade, elas configuram um quadro muito nítido e precário de acesso aos serviços públicos, déficit de infraestrutura, condições de habitabilidade, ausência de equipamentos públicos, distância física e social das oportunidades sociais. Então, se as grandes regiões dão conta da gente priorizar a agenda pública para os próximos 4 anos, a questão que eu acho que a gente traz a partir desse debate como que a gente articula essa escala macro que dá prioridade com essas nuances dos casos esperados, em que a exclusão social e a exclusão digital são altos, e os casos não inesperados, né? Basicamente altos índices de inclusão social e índices um pouco melhores de inclusão digital, né? Como é que a gente articula isso? A gente vai ter que tratar dos dois casos numa política de inclusão digital, porque mesmo quem está, né, mesmo o Perus que está bem, quer dizer, aquilo tem que ser uma alavanca para uma transformação muito maior. Então, como é que a gente articula essas duas dimensões, que eu acho que é uma das conclusões muito interessantes colocadas pelo estudo, seja pelo capítulo 1 da Ellen Helsper, seja
no capítulo 3, que mostra esses casos em São Paulo, né, os casos esperados e os casos inesperados. E uma terceira camada de análise, que eu acho que é importante a gente pensar na relação entre as políticas de inclusão digital, as desigualdades territoriais e a trajetória de políticas públicas que foram feitas na cidade de São Paulo. A gente não está falando de um papel em branco, né? As políticas de inclusão digital, elas começaram na cidade mais explicitamente desde 2001, né, com a introdução dos telecentros. Depois, 2008 e 2009, você tem uma lei municipal que cria um fundo de inclusão digital. Depois, mais recentemente, a partir de 2014, você tem o programa Wi-Fi Livre São Paulo, que cria 120 pontos de acesso à internet vinculados ao espaço público. Acho que essa também é uma questão para a gente pensar. Qual que é o potencial de trazer o acesso à internet no espaço público? Essa foi uma grande aposta que foi feita na cidade desde 2014 e que está sendo ampliada agora. E, mais recentemente, a criação de uma Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, criada, entre outras atribuições, com o propósito de escalar as políticas de inclusão digital e articular elas com as agendas de serviço público. E aí o que é interessante, que a gente mapeou, que eu mapeei no artigo, é que quando a gente olha a distribuição geográfica desses, são 260 equipamentos públicos na cidade relacionados à inclusão digital, a gente vê que eles estão nos lugares certos. Então, de fato, eles refletem os piores índices, etc. Eles estão, do ponto de vista macro, eles estão bem distribuídos na cidade. A questão é que, quando a gente vai olhar os dados, né, e ainda não é nem a questão do resultado, né, mas os dados de infraestrutura e acesso, essas regiões, apesar de terem sido corretamente priorizadas, elas ainda não apontam para resultados satisfatórios, né? Os índices estão piores nessas regiões do que em outras cidades, nas regiões mais ricas da cidade, e ou eles melhoraram muito lentamente, ou a distância, em algumas vezes, a distância do bom indicador de acesso à infraestrutura e acesso aumentou. Então, para concluir, eu acho que essa pesquisa ela é muito oportuna para o debate e para a agenda da cidade. Ela traz uma reflexão teórica importante, que permite pensar, sobretudo, e acho que essa é uma discussão muito relevante, qual é o lugar das políticas de inclusão social no conjunto das políticas públicas. A gente tem que dar mais centralidade? Será que o problema do que foi feito até agora foi uma questão de escala, de dimensão? Ela tem que ser uma política central que articula outras políticas? Né, acho que, sobretudo, se a gente quiser formular e pensar em políticas mais ousadas de inclusão social, de inclusão digital, que, como a professora Ellen Helsper coloca no seu texto, sejam voltados para os resultados, para o aproveitamento dos seus benefícios para a vida em sociedade. Eu acho que uma segunda questão, né, é essa combinação entre homogeneidade e heterogeneidade, essa relação entre casos esperados e casos inesperados, que a gente pode, dali, extrair potenciais para alavancar os resultados dessas políticas públicas. Mas o terceiro, e principalmente, acho que grande benefício da pesquisa é produzir um resultado que incorpora as desigualdades espaciais da cidade, né, uma pesquisa amostral que pode ser aberta periodicamente para informar as políticas de inclusão digital. Então, elas configuram um ponto de avaliação do que foi feito até agora, de monitoramento dos resultados que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo e de avaliação posterior para a gente pensar os próximos ciclos eleitorais. Eu acho que é um luxo para a cidade de São Paulo ter uma abertura de uma pesquisa amostral para pensar essas políticas no nível intraurbano, o que aumenta a responsabilidade, claro, dos formuladores e dos implementadores das políticas públicas na cidade. Obrigado. Obrigada, Tomás. Agora eu passo a palavra para o professor Luiz Kubota.
Alô? Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Fábio e do Alexandre. Pelas minhas contas, a gente está completando uma década de parceria. Acho que uma década. Na época só tinha 2 pesquisas, né? Era o TIC domicílios, TIC empresas. Nós fomos os primeiros a usar os microdados do CETIC, e só tinha, acho que além de você, só tinha o Juliano, que não está no CETIC, mas continua no NIC, né? Então, agradecer ao convite e essa parceria de pelo menos uma década. Se puder botar... Bom, eu não sou especialista na questão de cidade, nem urbana, mas tem exatamente uma década, eu vou mostrar um slide aqui, que a gente escreveu, eu e alguns colegas escrevemos um artigo sobre inclusão digital. Obrigado. Então, tem essa pesquisa que muito pouca gente conhece, que é a pesquisa distrital de amostra por domicílio. E ela tem uma questão, uma pergunta sobre internet, mais de uma, né, sobre internet. Eu, apesar de ser carioca, estou morando há 15 anos em Brasília, aproveitei para trazer esses indicadores referentes lá ao Distrito Federal. Então, até no texto da professora Marta, ela coloca que o Distrito Federal está no top aí em termos de uso da internet. A gente tem 66% dos domicílios têm acesso, 66, né? Acesso próprio à banda larga. Infelizmente, não tem aquela distinção da velocidade, mas esse é o dado para todo o Distrito Federal. E é interessante que a Codeplan ela faz tem a informação disponível para cada uma dessas regiões administrativas do Distrito Federal, que seria o equivalente aqui em São Paulo, pelo que eu vi nos textos, às subprefeituras, né? Para cada uma dessas regiões administrativas tem informação disponível, tá? Mas eles agruparam, eu trouxe aqui para efeito de tempo, eles agruparam, a Codeplan agrupou nessas 4 grupos de faixa de renda, tá? E é interessante notar que a última, me parece que a faixa mais pobre lá do Distrito Federal tem uma renda que me parece alta, se comparar com outros lugares do Brasil, né? Uma renda média familiar de 2,5 salários mínimos. Então, se a gente abrir aqui por esses 4 grupos, né, sendo o de mais alta renda e o 4 de mais baixa renda, a gente pode ver que tem uma variação de 83% a 61%. Então, uma variação de 20 pontos percentuais, que é uma diferença grande. Mas, por outro lado, esse índice do grupo K4 parece ainda bastante alto se você comparar com os dados que o Alexandre mostrou nos slides iniciais. Então, o Fábio me passou um conjunto de 3 questões, acho que as primeiras 2 estão interrelacionadas, né? Como é que a gente faz para replicar esses estudos para outros lugares? Que tipo de gap de informação que a gente tem que superar para conseguir replicar esses estudos? E, como eu comentei com ele antes das apresentações, eu tenho uma visão assim, são dificuldades grandes a serem ultrapassadas. Por quê? Por exemplo, a gente tem essa informação bastante interessante da Codeplan, tem indicadores muito sofisticados que foram usados, né, números de a mortalidade infantil por subprefeitura, aqui da região metropolitana de São Paulo. No caso da Codeplan, lá do Distrito Federal, a gente também consegue calcular aquele indicador de habitações precárias sobre habitações de melhor padrão. Por quê? Porque existe, no caso aqui de São Paulo, a Fundação SEAD, existe no Distrito Federal a Codeplan fazendo esse tipo de trabalho, né? Eu tenho minhas dúvidas se isso é uma realidade que serve para as outras 25 unidades da federação, em primeiro lugar. E, além disso, as próprias informações mais relacionadas às TICs, né, 16 usos diferentes da internet, são questões que constam na TIC domicílios, mas não constam, por exemplo, na pesquisa distrital lá do Distrito Federal. Então, vejo que realmente assim,
uma primeira análise, não é trivial fazer a replicação desse tipo de estudo para outras unidades, mesmo no caso do Distrito Federal, que tem pesquisas muito interessantes, como as que eu estou mostrando aqui para os senhores. Então, respondendo aqui, acho que depois a gente pode adentrar na questão da discussão, mas não me parece realmente trivial fazer a replicação desses estudos. Acho que vai depender muito de uma iniciativa local, né, seja de um governo municipal ou dos governos estaduais. Com relação a políticas, esse slide aqui eu estou trazendo emprestado de uma publicação minha e de alguns colegas de exatamente 10 anos atrás. Tá? Ela é de outubro de 2009. Mas me parece que muita coisa ainda continua atual, né? A questão da capacitação foi tratada aqui, até a professora Ellen falou, é importante a capacitação não só para o uso, mas também para evitar os efeitos negativos do uso, né? A questão de cybersecurity, por exemplo, é uma coisa que deve ser tratada. No que diz respeito ao investimento público, infelizmente, acho que qualquer pessoa que leia o jornal minimamente sabe que a gente está numa restrição muito forte. Acho que ninguém pode ter esperança de que o governo vai botar milhões ou bilhões de reais diretamente na difusão da internet, seja banda larga tradicional, 5G, assim por diante. Vai ser muito mais no que está no aspecto acima aí da questão regulatória. Vai ter que ser feito modelo regulatório para as novas outorgas para que os concessionários investam naquelas áreas que têm menos atratividade econômica. E no que diz respeito ali, essas 3 áreas que a gente classificou na época, a área A seriam áreas tipo aqui a região metropolitana de São Paulo, Distrito Federal, onde tem um oligopólio, né, 2, 3, 4 fornecedores, onde a competição acaba fazendo o seu trabalho, né? Você consegue melhorar a qualidade do serviço e reduzir o preço. Por exemplo, nesse artigo 10 anos atrás, pegando o dado lá da TIC domicílio, mais aquele fator que me impede o uso, né, dificuldade de acesso à internet, mais de 50% dos informantes informavam a questão do preço. E hoje esse fator já está bem abaixo, né, graças à difusão que foi desenvolvida pelos próprios concessionários. A área B é uma área onde tem um só prestador de serviço, é um monopólio. Até tem um trabalho interessante naquele livro do Peter Knight, que o pessoal do CETIC também tem um capítulo. Tem um capítulo lá do pessoal da Net... como é que é? Da Rocinha. Net Rocinha. São pequenos provedores de internet, onde eles vão falando todas as dificuldades de serem pequenas empresas no Brasil, né, de serem pequenos provedores, e, além disso, de serem moradores e uma empresa com domicílio na comunidade, né? Então, isso tem toda uma dificuldade em relação à concessão de crédito e assim por diante. Então, eu penso que, do ponto de vista federal, né, do governo federal, que é mais a minha alçada aqui, a ação a política vai estar muito mais na questão regulatória e, eventualmente, no benefício, né, estar favorecendo esses pequenos provedores. Me parece que muito mais interessante para esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui agora é um pouco o que o Tomás comentou anteriormente, né? Eu cheguei ali lá no capítulo dele. Tem várias iniciativas municipais aqui no caso, desde o Telecentro, Fab Labs, que acho que você não comentou agora, mas está no texto. Questão de disponibilização de acesso, né, gratuito em áreas públicas. Então, me parece que vai ter que ser uma junção, né, desses níveis de governo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. E aqui eu vou fazer um link desse tema que a gente está discutindo com a minha linha de pesquisa atual. Tá? São dados do INAF, até a Ana está ali na plateia.
Inclusive, eu conheci a Ana aqui numa reunião de especialistas da TIC Educação, né, uma externalidade positiva aqui da nossa parceria com o CETIC. A gente está procurando estudar o impacto das novas tecnologias no emprego, né? E isso tem uma relação grande com a questão que a professora Ellen falou do impacto. Tá? A gente sabe que tem pessoas que não têm interesse, não têm necessidade, mas, do ponto de vista do trabalho, a nossa avaliação é que, eventualmente, a pessoa pode não perder o emprego por causa das novas tecnologias, automação, machine learning, 5G, etc. Mas ela provavelmente, quem continuar no mercado de trabalho, vai trabalhar, seja com um robô, seja com algoritmo. Então, a necessidade desse conhecimento das tecnologias de informação é uma questão fundamental, que se torna ainda mais importante no contexto de reforma previdenciária, né? Semana passada, nós tivemos a aprovação da reforma, e quem não está aposentado aqui, todos, eu me incluo, a maioria de vocês aqui, vai ter que trabalhar mais tempo, né? Então, vai ter que continuar atualizado com essas novas tecnologias. Isso é um desafio, principalmente se você pensar nas populações de maior faixa etária, né? pessoas mais velhas. E o que a gente mostra aqui nesse trabalho, nessa tabelinha, né? É um trabalho que está no Prelo, vai ser publicado em algumas semanas, e a gente consegue, com os dados lá do INAF, mostrar que a desigualdade... Na verdade, isso é uma coisa já conhecida, né? Que a desigualdade no Brasil vem de berço, né? Vem até desde antes do berço, vem do útero materno. Mas a gente, nesse trabalho que está sendo publicado, a gente faz a relação da escolaridade da mãe com alfabetismo funcional, com habilidade no uso das TICs, que é o que essa tabela está mostrando. Tá? Se você for ver os indivíduos cujas mães não tiveram escolaridade formal, tem mais dificuldade no acesso, no uso de máquinas como equipamentos como caixas eletrônicos, mas isso serve para celular, computador e assim por diante, né? Então, eu não consigo mostrar aqui, mas na primeira coluna ali ele faz com dificuldade. Então, se vocês conseguem observar que quanto mais para cima, né, quanto menor a escolaridade da mãe, maior a dificuldade, maior o percentual de indivíduos que têm dificuldade no uso dessas tecnologias. Isso se replica no fato da criança ou jovem estar estudando ou não, dele estar empregado ou não, e assim por diante. Tá? Então, é um fato que é bastante conhecido na literatura da sociologia da educação, por exemplo, mas a gente consegue estar quantificando um pouco isso por meio do uso desses dados. Bom, então, está terminando o tempo, acho que eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para quaisquer questões no painel. Obrigado. Obrigada, Kubota. Bom, então a gente vai abrir para as perguntas da plateia. Por favor, levantem as mãos e os microfones vão circular. Eu vou tentar colher 3 perguntas por vez e deixar eles responderem, tá? A gente tem 30 minutos, apesar de estar um pouquinho atrasado. Peço que as pessoas se apresentem, por favor, antes de fazer a pergunta. Olá, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, dizer que é muito oportuno mesmo esse seminário. Eu sou Guilherme Nafalski, eu sou coordenador de Convergência Digital na Secretaria de Inovação e Tecnologia e respondo exatamente pelos programas que o Tomás citou, então, pelos telecentros, pelos Fab Labs e pelas praças Wi-Fi na cidade de São Paulo, né, que são os equipamentos. Dizer que assim, a gente tem hoje uma capilaridade grande, eu acho que a gente, e com isso, quando você coloca que a distribuição é correta, a gente fica contente de ouvir, mas já foi muito mais, né? Em 2001, a gente tinha 400 telecentros, isso teve uma descontinuidade, mas a gente consegue atingir as bordas de as fronteiras da cidade de uma forma bastante eficaz. Hoje em dia são 131 telecentros, desses, grande parte em parceria com a iniciativa privada local. Isso também é uma característica desse programa que eu acho que vale muito a pena citar, porque então são associações de bairro
que têm parceria com a prefeitura e, com isso, conseguem entender melhor as demandas da região, às vezes muito melhor do que o poder público que está ali centralizado, né? Os outros 77 que a gente tem uma maior dificuldade. Assim, a gente vem tentando trabalhar na questão tanto garantia do acesso, a gente entende o acesso como uma questão muito importante na cidade. A gente teve, então, o programa do Wi-Fi, e o Daniel Annenberg, o secretário, ele se ousa em dizer que boas políticas, elas continuam, né? Acho que é por isso que todos esses programas continuam. A gente teve, no ano passado, 168 milhões de acessos no Wi-Fi na cidade de São Paulo, 1.400.000 acessos nos telecentros. São dados que eu acho que são relevantes assim, para se levar em consideração. Ainda é baixo, perto da população, mas é um trabalho hercúleo que a gente vem fazendo, né? Na verdade, assim, eu queria vir pontuar um pouquinho esses dados, afinal de contas, é muito gostoso ouvir as pessoas falando das políticas que você toca. Apesar disso, a gente tem, principalmente porque a gente tem uma dificuldade muito grande, e essa, sim, a gente vem tentando sanar, inclusive procurando o CETIC e o NIC-BR para tentar ver formas de juntar esforços para formular indicadores que sejam capazes de dar conta desses serviços, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande. A operação custa para a gente muito tempo e a gente acaba não conseguindo refletir sobre o nosso próprio trabalho. Então, com isso, a gente vem tendo conversas assim, com setores, né, como, por exemplo, o CETIC, o Fábio, e parceiros também na questão do Wi-Fi, o outro Fábio. E a gente quer mais conseguir fazer com que essa política ela deixe de ser transparente, porque eu acho que ela é uma política que já vem de bastante tempo. A gente tem mais equipamentos de inclusão digital do que de assistência social na cidade de São Paulo. Então, a gente tem mais telecentros do que CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, só que a gente não consegue dar visibilidade nessa política, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante, que a gente espera que, com esses trabalhos, com a aproximação de vocês, a gente melhore. Por último, só rapidamente, eu anotei uma coisinha que eu queria dizer aqui, que... racionalização, papapá. Não, e eu acho que assim, eu não li ainda, mas acho que muito do diagnóstico vai no caminho correto. Tanto a intersetorialidade, porque assim a gente vem tentando trabalhar com esses equipamentos como infraestrutura social, no sentido, então, vários programas do governo, de um modo geral, da educação, da saúde, aconteçam nesses equipamentos de inclusão digital, bem como na questão das parcerias mesmo, né? Porque a gente, por exemplo, na expansão do Wi-Fi, a gente deixa de fazer um investimento direto e coloca os pontos do Wi-Fi para a iniciativa privada, e temos hoje 3 empresas credenciadas que vão ampliar, até triplicar o número de acessos sem coletar dados dos indivíduos, né? Assim, ou seja, prestando serviço com remuneração a partir de propaganda, coisas pequenas, né? Menos pergunta, mas assim, não conseguiria não falar num painel desse que me é caro por conta do tema, tá bom? Prazer, vamos para a próxima. Obrigado pela apresentação. Meu nome é Paulo Lopes, eu contribuo aqui com o CETIC na área de saúde, mas como eu trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, algumas ações políticas, de políticas públicas, têm falado muito em algumas cidades digitais, né? Eu acho que esse é um outro caminho também que não foi abordado aí. E aí a pergunta que eu faço, como é que esse mapeamento que vocês fizeram, né, tem feito, mostram para nós que ações nós temos que fazer nesses projetos de cidades digitais para a gente não aumentar a desigualdade, realmente tentar fazer da melhor forma possível um investimento público para não acirrar as desigualdades, mas a gente vai tentar fazer com que todos tenham acesso e não seja um projeto de tecnologia. Eu acho que esse é um ponto importante que eu queria que vocês apresentassem alguns highlights, e também, como são projetos novos, que oportunidades de investigações nós temos que fazer nessas cidades para que a gente possa ter um resultado, não só também pela tecnologia, mas por outros fatores que sejam importantes para a gente, para um próximo ciclo, né, uma expansão do número de cidades digitais, ela possa ocorrer em função de dados científicos, dados de uma metodologia correta de ser aplicada. Obrigado. Mais perguntas?
Tinha mais um braço levantado. Não? Aqui. Bom, agradecer as exposições. Eu sou Ana Cláudia, sou professora na Federal de Juiz de Fora. Tenho uma disciplina sobre sociedade digital. E a gente trabalha muito, no Brasil todo, um grupo que estuda a questão do trabalho. Então, é impossível a gente ler o título, né, Desigualdade Digital no Espaço Urbano, sem pensar a questão do trabalho, que é uma das fontes, que poderia ser uma das fontes da redução da desigualdade. Mas, especificamente, nem sei se vai ser possível vocês responderem, mas, por exemplo, a gente fica se perguntando, hoje em dia, quantos trabalhadores trabalham por aplicativo, sejam entregadores, sejam motoristas de táxi, sejam... E, quando a gente olha no questionário, a gente vê que você consegue identificar como as pessoas, que serviços que as pessoas realizam na internet, mas a gente não consegue identificar se a pessoa vende o seu trabalho na internet. A gente sabe, tem questões sobre, eu uso a internet para o trabalho, mas eu posso usar para fazer uma pesquisa, ou seja, eu posso usar a internet como meio, ou eu posso usar a internet como um fim, ou seja, um trabalho mediado por plataforma digital. Então, não sei se vocês têm como proposta estudar isso também, mudar um pouco as questões, enfim. Tá? Obrigada. Eu vou, então, passar aqui para a mesa, fazer essa primeira rodada de respostas, e aí a gente abre de novo. Ellen, do you like to start? Okay, Eu vou começar respondendo a última citação aqui. Eu não acho se fazemos uma separação correta. Como eu mencionei na minha apresentação, temos esses diferentes tipos de recursos através dos quais você pode usar a tecnologia e conseguir resultados. Sob o guarda-chuva do pilar econômico, a tecnologia é utilizada para se economizar dinheiro, para se buscar informação sobre um produto, ou também eu uso para o trabalho, ou para buscar um emprego, ou eu uso a internet como parte do meu trabalho. Sim, estamos pesquisando um pouco nessa área, sim. E além do trabalho que nós fazemos sobre a empregabilidade, o que eu mencionei também no início da minha apresentação, em que nós começamos a ver como é importante incluir nessa definição de desigualdades digitais ou inclusão digital essa ideia. As pessoas têm uma escolha de não usar a tecnologia se ou quando eles precisarem, porque nós vemos que as pessoas, muitas pessoas que trabalham online, e essas pessoas são dominadas ou ficam muito restritos à tecnologia. E aquele que são motoristas, não necessariamente motoristas de táxis, mas de caminhão. Há uma pesquisa muito interessante a respeito dos motoristas de caminhões, por exemplo, ou aqueles que fazem entregas, não é? Que a empresa se tornou digital. E o motorista não tem mais a escolha de se desconectar. Essa é uma outra camada de empoderamento, de habilidades e capacidades que estamos em busca na nossa pesquisa e não necessariamente estão separados. Por isso que é importante não apenas em olhar que mais uso é melhor, porque em alguns casos o mais uso pode ser até detrimental para a pessoa envolvida. Eu gostaria de reagir também ao segundo ponto aí levantado, como garantir que não trata-se apenas de um projeto de tecnologia. Como todos nós já dissemos aqui, estamos falando sobre humanos, não é? A vida deles, para que eles possam melhorar. E um ponto interessante que eu não mencionei, mas no caso de Los Angeles, que houve aquela área de inclusão inesperada, é uma área bem mais jovem que as demais, mas não é a idade que tornou-a mais engajada com a tecnologia ou não, mas sim devido a baixos níveis de educação, uma história de depravação, privação e pobreza, e uma população que tinha conexão entre a cidade, que conseguiram gerar com pouco acesso que tinham, uma receita, né? Conseguiram extrair, sabe, um resultado econômico.
É como se fosse, sabe, o sonho americano, né? Aqueles empresários. E essa é uma área em que a tecnologia foi introduzida, e daí, com isso, eles conseguiram usar essa tecnologia para beneficiar aquele estilo de vida que eles queriam viver e que já viviam, porque era nesse tipo de área. Agora, quando avaliamos as áreas não esperadas em Londres, o resultado foi diferente. A história é bem pior do que essa dos Estados Unidos. A inclusão digital era necessária porque eles tinham um produto de infraestrutura bem forte, intervenções dando acesso barato às pessoas, sabe, o Wi-Fi público, a conexão pública e gratuita e tal. Mas quando nos aprofundamos, isso não foi traduzido em resultados positivos para aquela vizinhança, para aquela comunidade, já que eles não tinham a habilidade necessária, não conseguiam o serviço esperado, isso não estava disponível. Então, uma outra consideração é pegar essa área daquela área de inclusão inesperada, porque os resultados da tecnologia que foi apresentada como projeto tecnológico não era eficiente, porque não estava avaliando aquele ambiente na onde aquela tecnologia foi incluída. Por isso que as organizações locais são aquelas que entendem o contexto social daquele espaço físico, como as pessoas interagem, quais são as coisas importantes para os diferentes indivíduos daquela vizinhança, daquela comunidade. Por isso é necessário garantir que não seja apenas um projeto tecnológico. E o que é muito, muito importante, eu não sei se são aqueles responsáveis pelos criadores da política ou apoiadores da polícia, é enfatizar essa coisa. Se você fizer apenas um projeto tecnológico, será um investimento muito ruim. Dar acesso não é suficiente, porque, sabe, para a responsabilidade, é ótimo, né? Para questões contábeis, tudo bem, é mais barato, mas com o tempo essas áreas vão sair fora, porque elas não conseguem se beneficiar, não conseguem usar os recursos e a riqueza daquela área. Então, acaba sendo uma maneira muito ruim de fazer política, voltada apenas para a coisa tecnológica. Agora, se você voltar para a questão humana, entendendo quais são as questões, os serviços, quais são essa conscientização mais geral, eu acho que daí sim você vai poder ter os benefícios que a tecnologia pode trazer. Caso contrário, você vai estar se arriscando e vai estar trazendo um aspecto mais negativo. Sim, nós temos aqueles responsáveis aqui por tomar, né, gerar políticas. Eu acho que essa questão das oportunidades de investigação, acho que vai ficar bem claro a hora que vocês lerem a publicação, e principalmente o capítulo 1 e o capítulo 3, que é entender por que algumas subprefeituras da cidade, como Perus, ou como Campo Limpo, né, tem Mboimirim, distritos com alta exclusão social, tem um índice não esperado de inclusão digital, né, de médio para bom, não lembro agora de cabeça. Entender por quê. Porque é a composição etária, eu acho que tem algumas hipóteses colocadas, e certamente entender melhor isso. E sobretudo, identificar se tem alguma interferência de algum tipo de ação pública, seja pela presença de um programa, ou seja, porque ele esteja bem desenhado naquela localidade. Eu acho que articula essas duas questões que você falou das ações das cidades digitais e das oportunidades de investigação. Só um comentário bem rápido. Com relação à questão do trabalho, eu tinha visto o Cimar, ele acho que saiu, né? Mas está ali. Se não me engano, eu vi uma matéria no jornal estimando que, pela PNAD contínua, teriam 600 mil motoristas de aplicativo. Confere isso? É possível ver na PNAD contínua essa informação? Então, muito boa a interferência da colega que falou sobre motorista de aplicativo. Meu nome é Simar, eu sou lá do IBGE e trabalho com a PNAD contínua. Então, a PNAD contínua está levantando atualmente só a parte de transporte. A parte de transporte inclui ali os motoristas, e esse, diferente de todos os grupamentos, juntamente com o da alimentação, ele foi o grupamento que teve um acréscimo bastante forte durante a crise. Todo o tempo ele só se apresentou em crise. Durante a crise, ele apresentou um acréscimo muito, muito alto. E agora a gente está colocando na PNAD contínua, para 2020, né, uma marcação em que vai dizer se a pessoa trabalha
através de aplicativo. Se ela usa um aplicativo para desenvolver a tarefa dela. Isso vai conseguir fazer você fazer essa separação. O que a gente consegue hoje com a PNAD contínua é uma proxy, sabendo que o que está subindo em relação àquilo ali pela ocupação, pela CBO, pela Classificação Brasileira de Ocupação, é motorista de passageiro. E, sendo motorista de passageiro, a gente sabe que só pode ser Uber. Então, a gente tem, mais ou menos, um crescimento bastante expressivo ao longo de 2016, 2017. Inclusive, teve até uma preocupação, por conta, aqui em São Paulo, teve um momento em que parecia que não... Acho que 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, que eles iam proibir o Uber. Não estava aprovado, em Manaus, se eu não me engano, também estava acontecendo a mesma coisa, e eu fiquei pensando, porque com tanta gente desocupada, isso vai ser um problema sério. E a gente não conseguiu, naquele momento, fazer a separação, mas, para o próximo ano, a gente vai fazer marcas para pegar não só o motorista de aplicativo, mas entregador de comida, uma série de outros. Okay. Bom, então, na PNAD contínua tem uma proxy, e ano que vem vai ter uma questão específica sobre isso. Acho que só para complementar, né, quando a gente está estudando o futuro trabalho, ele envolve não só a questão tecnológica, como a questão também da precarização, né, que está, chamam nos Estados Unidos de gig economy, né, economia do bico. Lá em São Francisco, recentemente, passou uma legislação procurando dar algum tipo de vinculação entre o motorista, no caso, e o aplicativo. E aqui no Brasil, como é que é aquela de comida? iFood. Parece que vai começar aqui para São Paulo um seguro. Enquanto o ciclista estiver logado no aplicativo, ele tem algum seguro em caso de acidente e coisa desse gênero. Obrigada. Bom, eu vou pedir desculpa que a gente vai ter que encerrar, mas a gente tem um café ali fora, então vocês podem aproveitar o momento para fazer pergunta para os palestrantes. Para não falar que eu sou tão mal assim, eu também tinha perguntas para fazer, então eu também fui penalizada. Agradeço a todos pela presença. Boa tarde.